Continuando a nossa leitura. A educação dos sentimentos é meta prioritária do trabalho dos espíritos superiores. Os tempos de todas as escolas religiosas e filosóficas cuidarem disso para que possamos fazer da Terra um paraíso, onde os anjos possam frequentar sem que nós nos envergonhemos diante deles, estão chegando. 111 despediu-se de todos nós com gratidão e notamos suas lágrimas fáceis rolarem pelas faces, quando ajudado e apoderar-se do seu corpo, acordou sofrendo a violência das energias que estavam circulando nele e que ele mesmo enviara em viagem. Olhei para Miramês pensando, mas ele não estava no serviço do bem? Não notei seus lábios se moverem, mas ouvi dentro da cabeça sua voz límpida e harmoniosa. Ele está colhendo o lancelão que semeou. Depois irá sentir o conforto do que fez na área da caridade. Oramos todos juntos e partimos para a colônia onde o ambiente era aquele céu que tínhamos deixado antes, registrando na consciência tudo o que a natureza falara aos nossos corações. Para que possas avaliar os trabalhos realizados no hospital, evitando-se abortos com a ajuda de 111, depois de certo tempo, ver-se-ia em um grande alpendre, balançando-se em uma rede, um velho com grandes e ásperos bigodes, com a maior das alegrias que já tivera, uma linda criança fazendo confundir seus sentimentos de pai e de avô, e no momento sentia-se como sendo a própria mãe. E que Deus abençoe quem trabalha em defesa da vida. Capítulo 4. Mediunismo na função coletiva. O nosso assunto aqui na colônia é em grande parte em relação aos encarnados, os processos de trabalhos que deveremos desenvolver em favor dos homens, a reencarnação dos espíritos, a comunicação dos mesmos com os seres da Terra e o mediunismo que se processa em toda parte. Acode-nos a consciência em todos os momentos para não perdermos tempo diante de tanto serviço. A luz constitui-se uma semente de Deus que deve nascer em todas as direções. Quem já a cultiva no coração, que se apresente como voluntário para os trabalhos, que a paz é o objetivo e a caridade o maior ideal no caminho. Fomos convocados para analisar as interferências dos espíritos desencarnados nos trabalhos dos homens, como também a nossa assistência nos casos em que é necessário. Em muitos deles, a sintonia do encarnado com os desencarnados não permite interferência. Os dois polos se atraem por analogias de sentimentos. A mediunidade é lei universal. Não podemos negar o sol quando brilha no céu a nos sustentar a vida. Devemos repetir essa verdade absoluta. Somos todos médiuns. Quando não somos intermediários dos espíritos, somos de outras forças que intercruzam o universo de Deus. Aqui, provavelmente, vamos narrar muitos casos para que o leitor possa deduzir e tirar as suas conclusões acerca da mediunidade, do ser intermediário de alguma coisa. O ambiente da colônia é de recuperação de energias, como de instrução em todos os ramos do saber. Desde quando os candidatos não estejam na qualidade daqueles referidos por Jesus, ao afirmar que não se deveria lançar pérolas aos porcos. O intercâmbio nas colônias, principalmente as que conhecemos, é enorme, e isso é de grande valor na troca de experiências. Sempre chegam grupos de companheiros de outras regiões, nos trazendo novas ideias e levando conclusões. Nada se perde no trato com novos amigos. Nós pediríamos aos espíritas da Terra, nos seus constantes encontros, para aproveitarem mais tempo, aliviando um pouco as teorias
e partindo para a prática, indo imediatamente às ideias que frutificam. Muitos médios oradores buscam, em primeiro lugar, os admiradores da sua palavra ou de seus demorados discursos, que a memorização proliferou em suas mentes, esquecendo-se que a vaidade pode interromper seus mais sublimes sentimentos de amor e de caridade. Os comestíveis, os namoros e as roupas bem postas não deveriam ser a prioridade nos conclaves e nos congressos, nem partir dos trabalhos para as conversações mais simples, sem imposição. Nesses ambientes, há sempre quem tenha mais facilidade de sustentar uma conversação e é quem tem sempre razão nos temas apresentados. Isso é uma ameaça para a doutrina dos espíritos em que se revive o cristianismo. Uma das primeiras coisas que os organizadores deveriam se lembrar, nos congressos ou nos encontros espíritas, é a organização de livrarias, incentivando os companheiros a adquirirem boas obras e, para quem já estivesse em sua biblioteca, a intuição não faltaria, indicando-lhes a destinação. O espiritismo sucumbiria se não existissem os livros que indicassem os caminhos de Jesus, que norteassem os irmãos para o amor e a caridade como únicos roteiros para a felicidade. Se hoje muitos conhecem as leis espirituais e têm facilidade de entender o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é graças ao livro espírita. Se a doutrina está segura nesta nação, como se encontra, é devido ao livro espírita. Se ela é respeitada entre os grandes homens, intelectuais, políticos e mesmo religiosos, é pela força do livro espírita. Por que negar esse livro nos eventos onde o maior interesse é divulgar a doutrina? A justificativa de que é falta de recursos para a aquisição dos livros não é procedente, pois esse dinheiro não falta para alimentar certos vícios e hábitos que são constantes. Para acompanhar Jesus, não pode inexistir um dos mais belos gestos cristãos, a renúncia. Acabara de tomar essas anotações no salão de música, quando despertei para ouvir algo que nos enchia de alegria. O ambiente retumbante de sons da dimensão em que habitamos. Esses sons estimulam nossos centros de força a ampliar qualidades e a distribuir energias sutis em todas as direções. Notei Miramês em uma mesa de trabalho, marcando um mapa e definindo tarefas onde certamente deveríamos operar, e eu deveria preparar as devidas anotações, de modo a escrever depois através da mediunidade, fenômeno que vamos enfocar mais nessa escrita. Estamos empenhados em mostrar aos homens que eles são mais acompanhados de desencarnados do que pensam, e são certamente atraídos por sintonias. Os afins se comunicam com mais facilidade. Esta é a lei. Grupos de espíritos entravam e saíam no ritmo comum que conhecíamos, e os volumes que relatavam os trabalhos realizados eram entregues em uma secretaria, onde eram cuidadosamente guardados por processos ainda desconhecidos na Terra. Às vezes, víamos amigos íntimos entrarem no salão de música, mas somente trocávamos olhares fraternos e sorrisos por nos faltar tempo para demoradas recordações. Caena consultava alguns pergaminhos que lhe fazia entender melhor a natureza, na profundidade que ela já podia conhecer. Suspirava de alegria e, por vezes, beijava os escritos com gratidão e respeito. Os outros companheiros quedavam-se em pleno relax sempre que a preguiça se manifestasse, mas somente harmonizando o campo energético de forças internas por intermédio das melodias ouvidas. Eu olhava tudo com a mesma fome do primeiro dia que entrei na colônia. Padre Galeno olhou para mim, bem disposto, e falou com carinho. Lancelã, meu filho, tu especulas demais. Sei que tens fome de saber,
Mas quem come demais interrompe a própria digestão. E como ele sabia que eu gostava dos seus provérbios, não deixou de dizer: nada é difícil a quem quer, mas deves querer com parcimônia. Desta vez, tínhamos de atingir a terra durante o dia para inúmeras experiências. Todas as vezes que formamos caravanas para estudos, sentimos muita alegria e aquela esperança indescritível no coração. O relógio da Terra deveria estar marcando mais ou menos 7 horas, conforme a região. Era uma manhã linda. Apunhamo-nos no espaço com todo o entusiasmo de servir. A visão espiritual no nosso plano é bem diferente da dos encarnados. A gente vê mais profundamente a natureza e a escuta com mais nitidez. Elisa, é interessante esse ponto que ele coloca aqui, né, falando da sede, né, de aquisição de conhecimento, de entendimento do Lancelin. E isso me lembrou o Paulo de Tarso, né, quando ele fala sobre o caminho do meio. Então, isso eu acho que deve alertar a gente, todos nós, né, como quando a gente entra realmente nesse universo de descobrimento de espiritualidade, mundo espiritual, do tamanho do universo em si, a gente quer se dedicar e quer entender e aprender tudo o mais rápido possível. E ele sutilmente diz para a gente que, em outras palavras, né, que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Que não adianta a nossa emoção, o nosso desejo, a nossa avidez por entendimento nos mover em direção ao estudo, à participação de trabalhos, nada. Porque tudo em exagero acaba sendo prejudicial. A gente não tem a gente, quando quer demais uma coisa e vai com muita volúpia em cima daquilo, às vezes a gente não tem tempo de conhecer aquilo realmente, ver os nuances com calma e absorvendo aquelas novidades e conhecimentos. E a gente acaba perdendo detalhes. E não é que isso seja, de fato, prejudicial, mas não é tão eficaz quanto poderia ser. Então, é sempre bom lembrar Paulo de Tarso, o caminho do meio, nem de menos, nem de mais. Ir com calma, ir com tranquilidade, ir com paciência, que as coisas vão vindo e a gente vai adquirindo aquilo que a gente precisa conforme a necessidade vai surgindo. E elas vão se solidificando e nós vamos continuar crescendo e aprendendo novas coisas e ampliando a nossa consciência, mas sem exagero, sem o desespero de achar que eu tenho que fazer, que eu tenho que aprender, que eu tenho que desesperadamente expandir minha consciência. O que se fala muito, e eu mesmo falo muito isso de se ter pressa, é se fazer o melhor possível dentro das possibilidades que a gente tem. Mas o exagero, o querer demais, mesmo para as coisas boas, podem acabar atrapalhando os nossos passos. Excelente reflexão, Silvio. Obrigada. Quando volitávamos ao clarão do astro-rei, tivemos a curiosidade de examinar os filetes de luz que são despejados em profusão do grande foco de luz para a Terra. É como que a chuva intensa e ela a luz, é veículo para outras forças mais sutis da vida. Como é saudável essa visão! O sol verdadeiramente é uma bênção de Deus que se irradia em todas as direções,
aquecendo coisas e despertando vidas. Ele é indispensável mesmo no plano espiritual da Terra. Velocidade incrível a que desenvolve a luz. Ela desliza velozmente pelo colchão etérico, atingindo todos os pontos idealizados por seu Criador. A luz solar obedece à lei da transformação para servir com mais eficiência. Ela transmite a vitalidade oriunda do Sol para o enriquecimento do ar, cujo volume é gigantesco, tendo no centro a Terra. Essa claridade gloriosa manifesta-se na água, cedendo a outros princípios das leis, favorecendo aos viventes da água meios para viver e progredir. Essa mesma luz usa das árvores para transformar elementos, depurar ambientes e purificar a própria atmosfera. Ela valoriza o solo, colocando em condições benéficas para a própria lavoura. Esses mesmos raios solares desintegram o magnetismo inferior, cuja presença nasce da invigilância dos espíritos encarnados e desencarnados que ainda não conheceram a verdade. Enfim, o astro solar tem inúmeras funções que por vezes desconhecemos. Por isso sempre falamos que o Sol é a mais perfeita expressão de Deus em relação à Terra, proporcionando a vida física. Pedimos desculpas pela prolixidade, porque quando começamos a falar da natureza, embalamos o coração no mesmo ritmo da sabedoria divina, que tudo fez para a paz das criaturas, e nós custamos a conhecer essa verdade. Descemos suavemente em uma grande cidade brasileira, onde o progresso estava começando a perturbar a harmonia dos que desejávamos nos ajudar a manter uma vida mais espiritualizada. Na principal avenida passava um carro em alta velocidade, comparando-a como a estipulada pelo trânsito local. O carro por fora mostrava quem estava dentro, dado seu luxo. No banco traseiro, duas personagens ilustres, dois médicos bem postos na vida pela fama e pelos bens que possuíam com várias clínicas de renome. Miramês ordenou-me telepaticamente que seguisse aquele carro para importante aprendizado, ao que prontamente obedeci. No banco da frente, com o motorista, 3 entidades conversando animadamente sobre variadas questões. Eles também tinham sido médicos no passado, sendo que suas vidas, mesmo diante dos compromissos jurados ante os seus diplomas e as autoridades que os conferiram, não evidenciaram respeito a seus ministérios, usando a medicina para satisfação própria e desregramentos em vida fácil. Os 3 espíritos estavam atentos à conversa dos médicos encarnados e já há algum tempo estavam influenciando aqueles homens da ciência. O carro de luxo parou em frente a uma mansão transformada em clínica médica, onde o dinheiro era fácil de ser movimentado. No entanto, para a posição dos 2 famosos médicos, estava sendo escasso em decorrência das altas despesas. Entraram e logo foram ajudados a vestirem seus aventais que indicavam sua profissão. Neste interim, as entidades desencarnadas também entraram, já também transvestidos de terapeutas. Tinham prazer em lidar com as mulheres no respectivo ambiente de profissão e usavam os médicos encarnados como instrumentos, como médiuns que poderiam manipular e realizar seus desejos. Mais uma vez, debatemos aqui sobre o fator sintonia espiritual. Vamos analisar a conversa de um dos médicos desencarnados que usou a medicina para seu proveito próprio e pelos mais extravagantes meios. Esqueceu o ministério da profissão como sendo um sacerdócio. Ele aproximou-se de um dos clínicos encarnados e passou a soprar em seus ouvidos na sutilidade que lhe era própria como espírito das trevas, acostumado a manejar seus companheiros encarnados quando encontra ambiente e sentimentos afins. Antes voltara-se para seus 2 colegas e dissera com convicção: esses 2 companheiros de profissão são nossos.
Eles aparentemente são homens de moral, como os homens entendem a moral, porém por dentro o campo é aberto às ideias de sexo. Só quem escuta as conversas dos dois a sós é que sabem quem são eles. A hipocrisia aqui, meus amigos, é força que gera liberdade em todos os sentidos. Muitas mulheres que aqui vêm não o fazem para consultar, e sim para satisfazer seus instintos inferiores. Eles estão transformando esta clínica em um verdadeiro motel das piores condições morais. É frequentado por mulheres comprometidas, cujo número está aumentando cada vez mais, porque umas vão contando às outras. Vocês sabem como são elas. E para nós, ser-nos-ão de grande utilidade, porque vamos aproveitar através dele para fazermos aquilo que não podemos terminar na terra. E o espírito desencarnado motivou em um dos médicos da clínica recordações indesejadas para que suas ideias se afinassem com as dele. Bastou um toque para que o médico se lembrasse de certas revistas escondidas do público, mas de fácil acesso às suas mãos, e folheando junto ao outro, perdeu-se em regozijo, esquecendo compromissos sérios. E a entidade das sombras falou na sua intimidade com desembaraço. A vida, caro companheiro, é de quem aproveita mais. Veja essas mulheres. Qual o prazer do mundo que se iguala ao sexo? Não existe. E quem foi que fez esses prazeres que deliciam homens e mulheres? Eu, você? Isso é produto da própria natureza. Para quê? Para ser vivido certamente com discrição. Sabemos que a sociedade é podre, mas sempre esconde a sua podridão. Essa é a vida. Vamos esconder também, mas vamos desfrutar aquilo que o mundo nos dá com abundância. Quantas dessas mulheres não aparecem aqui e vocês deixam escapar como as gazelas do caçador? Vocês trabalham muito e rendem pouco em matéria de dinheiro, e os que não podem pagar são muitos, e os que não pagam são demais. Que tal fechar a clínica e abrir um motel, daqueles que existem nos países mais adiantados do mundo? A lei protege quem os tem. Quantos mais motéis forem abertos, mais a cidade será moralizada e as famílias tranquilizadas. Essa ideia vai proliferar por ser uma das melhores que já tivemos, a de incentivar a abertura de motéis em toda parte do país. Nós ajudaremos vocês em todas as dificuldades, até as autoridades que não sejam todas, mas muitas delas vão achar boa ideia. Vocês poderão dar desculpas de que estão fechando a casa por já estarem cansados e que passarão o bastão para os que estão se formando agora. E o dinheiro vai entrar sem esforço algum. Pode faltar a grana para tudo na vida, menos para frequentar esse ambiente de satisfação. Isso é que é vida, colega. A entidade afastou-se um pouco do médico, que estava folheando a revista pornográfica, e esperou o resultado ao lado de seus companheiros espirituais. E foi positivo. Daí a instantes, o médico estava reproduzindo as mesmas ideias para o seu colega, que logo iluminou o rosto com um largo sorriso, dizendo: "Você tem razão. Quantos estão ficando ricos com isso, sem fazer nada, com poucos empregados, pois quase não se precisa deles." E ainda mais acrescentou: "Não precisa ficar em nosso nome. Para tal, encontramos muitas pessoas que devem participar também, e de cujos nomes não fazem tanta questão como no nosso caso. Vai ser uma vida que pedimos a Deus." Eu estava invisível a esses irmãos das sombras, contendo as minhas emoções ao ver e sentir como possuem habilidades para influenciar as criaturas incautas. Homens de posição, homens de ciência, mas enganados pelos agentes das sombras. Meu Deus, precisamos orar em favor dessas criaturas, para que eles não venham a sucumbir nas malhas desses espíritos sem responsabilidades. Que Deus nos ajude a ajudar. É interessante essa forma, né, como ele coloca aqui, ele fala primeiro em sintonia e depois mostra toda a interação entre esses espíritos, os encarnados
e o modus operandi dele, né? E isso é interessante, né, a gente pensar que, claro que ele está falando de uma situação específica, né? Mas para qualquer situação em que a gente sintonize, se envolva, isso pode acontecer. Não precisa necessariamente ser de uma situação de um nível tão, de um envolvimento tão desarmônico como esse, mas para coisas sutis e simples que vão se somando e vão levando a nossa desarmonia, às vezes até dentro de casa. Um pequeno acontecimento que te chateia pode dar margem a você, naquele momento, ficar preocupado ou chateado mesmo, e dar margem a um espírito que não tem, de fato, ligação nenhuma direta com nenhum de nós, mas que também tem uma insatisfação ou um sentimento de negação ou de raiva mesmo sobre determinada coisa, e ele sente uma sintonia com qualquer um de nós quando emite essa sensação, e começa como você, às vezes, está chateado e se aproxima de alguém encarnado que você conhece que está chateado também, e você começa a conversar sobre as suas dificuldades. E aqui aquele papo vai crescendo e vai criando aquela atmosfera. Só que no caso do espírito, você começa a ver aquilo como seus próprios pensamentos. E se você se deixa envolver naquela sintonia, naquela vibração, você acha que está pensando aquelas coisas, mas na verdade você está conversando com alguém que também está desanimado, está desesperado às vezes, está chateado, está com raiva, e vão trocando ideias. Então, eu acho que a importância desse momento aqui que ele está descrevendo é da gente estar sempre atento quando começar na nossa mente, a gente achar que está pensando sobre algum assunto, sobre algum problema, e começar a perceber que as ideias vão girando em cima daquilo, quase que te empurrando mais para dentro do buraco, ou te dando ideias que normalmente você não colocaria em prática, ou não as alimentaria, se não está acontecendo isso. E procurar, nesses momentos, nos fortalecer. Tá? Isso acontece com qualquer um de nós várias vezes ao dia, porque nem sempre tudo corre como a gente quer. E sempre que a gente emite uma determinada vibração, ela é captada por alguém. Então não precisa ser nada drástico, pode ser uma simples tristeza. Você viu um evento triste na rua e aquilo te remete a um estado de tristeza e pode te permitir a ligação com outros espíritos que estejam tristes por vários motivos. E essa tristeza se soma, e isso faz com que você fique mais triste, fique caminhando dentro daquela tristeza. Então, muita atenção aos nossos pensamentos, aos momentos em que a gente não se sente bem ou as coisas não estão caminhando como a gente desejaria ou gostaria. Porque a gente pode estar, nesse momento, convidando para a nossa casa sentimentos e vibrações que podem perpetuar um desequilíbrio que era momentâneo e fazer aquilo se estender e nos levar a ações, palavras, atitudes que podem causar consequências mais graves à frente. Silvio, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma situação que eu passei no trabalho esse ano, em que a gente recebeu um e-mail que deixou as pessoas da equipe muito chateadas, sabe? E todo mundo veio falar comigo naquele momento, assim, você viu aquele e-mail, não sei o quê, tem que responder. E eu comecei a ler e-mail e falei assim, não, eu não vou ler agora, porque eu estou muito influenciada pelo que as pessoas estão me trazendo.
E se eu for ler nesse momento, eu vou reagir da pior forma possível. Porque exatamente, e aí no caso eram as pessoas que trabalham comigo, né? Mas eu acho que isso funciona para tudo. Então, de fato, ficar bem atento ao que você está se conectando, porque em alguns momentos você tem que botar um pera lá, chega, né? Não dá para você se envolver com determinadas energias, porque senão só piora. Tem que andar bem atento mesmo em relação a isso.